Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Viviane Cipriano, vamos dar início à nossa disciplina Vetores de Geometria Analítica. Essa é a primeira das 3 videoaulas que compõem a unidade 1, a unidade de estudo dos vetores. Nessa videoaula vamos dar os conceitos introdutórios a respeito de vetores, depois vamos passar para as operações com vetores, finalizando com a operação, focando na operação de produto entre vetores. Nessa videoaula, vamos falar sobre plano cartesiano, grandezas escalares e vetoriais. Vamos conceituar segmento orientado, segmentos equipolentes e vetores. Vamos mostrar a expressão cartesiana dos vetores, conceituar versor e ampliar todo esse estudo para vetores no espaço. Inicialmente, vamos falar um pouco de plano cartesiano. O plano cartesiano é um conjunto de retas perpendiculares, a reta horizontal chamada de abscissa ou eixo X, a reta vertical chamada de ordenada ou eixo Y, que divide o plano em 4 quadrantes, sendo nomeado esse como primeiro quadrante, esse como segundo quadrante, esse como terceiro quadrante e esse como quarto quadrante. E o objetivo foi localizar pontos no plano. Como é que é feita essa localização? Por exemplo, vamos tentar localizar esse ponto A. Esse ponto A pode ser definido por coordenadas. Coordenadas essas que são o ponto de encontro de retas paralelas a x e paralelas a y nos eixos x e y. O ponto A, se eu traçar uma paralela ao eixo y, eu vou encontrar o eixo x aqui em x igual a 2. Da mesma forma, do ponto A traçando uma paralela ao eixo x, eu vou encontrar o eixo y nesse ponto 3 aqui. Isso quer dizer que as coordenadas de A é 2 para x e 3 para y. Nós vamos identificar dessa maneira aqui. O ponto A tem coordenadas 2 e 3. Sempre vamos iniciar com a coordenada x, ok? Então, quais seriam as coordenadas desse ponto B? De maneira análoga ao que nós fizemos com o ponto A, percebemos que o ponto B tem coordenadas menos 3 e 1. Da mesma forma, esse ponto C aí tem coordenadas 4 para x, pois está em cima do eixo x. Já para y ele é 0, porque se você traçar uma paralela ao eixo x, aqui em y você vai encontrar no ponto 0, ok? O ponto D tem coordenadas menos 2 para x e menos 4 para y. O ponto E, que está em cima do eixo y, então tem coordenadas 0 para x e menos 5 para y. Assim como o ponto F tem coordenadas 5 para x e menos 3 para y. Ok? Bom, e o que são grandezas escalares e grandezas vetoriais? As grandezas escalares são aquelas que ficam completamente definidas, dando-se apenas um valor numérico e a unidade correspondente. Por exemplo, massa. Quando eu digo que Ana pesa 60 quilos, ou a massa corporal de Ana é de 60 quilos, eu percebo que massa é uma grandeza escalar, pois só precisa do valor numérico, no caso 60, e de uma unidade, no caso quilos, para ficar completamente caracterizada. Já uma grandeza vetorial necessita, além do valor numérico e da unidade correspondente, de uma direção e um sentido para ficar caracterizada. Velocidade. Quando eu digo que um carro anda a 80 km por hora, eu preciso dizer em que direção esse carro anda e em que sentido esse carro anda. Só assim a grandeza velocidade vai ficar completamente caracterizada. Ok? Olha, está aí uma imagem que representa uma grandeza vetorial. Nesse caso, eu estou falando de distância. Perceba que para ficar caracterizada, essa grandeza precisa de 3 coisas. O valor numérico, ou o módulo dela, nesse caso, 2 km. A direção que o carro percorreu essa distância,
Nesse caso, é a direção da reta X, ou a direção de uma determinada estrada. E o sentido? Nesse caso aqui, ele está no sentido de A para B. Eu poderia dizer que o carro estava no sentido de B para A. Então, essa setinha aqui, ele está aí para representar tanto a direção, perceba que a seta é paralela à reta X, para mostrar que está na mesma direção da reta X, tanto para mostrar também o sentido. Nesse caso, o carro estava percorrendo a estrada no sentido de A para B, e não de B para A. Um segmento orientado é um par ordenado AB de pontos no espaço. Essa setinha que vocês estão vendo é o nosso segmento orientado. Todo segmento orientado ele tem um ponto de origem e um ponto de extremidade. Desse jeito aqui é a representação do segmento orientado. Parêntese, ponto de origem, vírgula, ponto de chegada, também chamada de extremidade. O segmento orientado precisa ser caracterizado por direção, sentido e comprimento, também chamado de norma ou módulo. Por exemplo, esse segmento AB, ele tem o comprimento como sendo a distância de A para B. A direção desse segmento AB é a direção da reta R, pois ela é paralela à reta R. E o sentido desse segmento é de A para B. Então, para um segmento ficar bem caracterizado, ele sempre precisa de direção, sentido e norma. Os segmentos têm diversos tipos. Um segmento pode ser nulo. Quando é que um segmento é nulo? Quando ele tem origem e extremidade no mesmo ponto, tá? Quando o comprimento dele é zero. Segmentos opostos são aqueles que têm mesma direção, mesmo sentido, mesma direção, mesmo comprimento, porém têm sentidos contrários. Perceba que o segmento AB é oposto ao segmento BA. Os segmentos equipolentes. O que são segmentos equipolentes? O conceito de segmento equipolente é muito simples. Dois segmentos são equipolentes ou quando ambos forem nulos. Se dois segmentos são nulos, eles são equipolentes. Ou quando eles possuem mesma direção, mesmo comprimento e mesmo sentido. Perceba que nessa imagem, o segmento AB e o segmento CD têm o mesmo tamanho, ou seja, mesmo comprimento, têm a mesma direção, pois são paralelos, e têm o mesmo sentido. Por isso eu posso dizer que AB e CD são segmentos equipolentes. E esse aqui é o símbolo de equipolência entre dois segmentos. Bom, e o que seria vetor? Só agora nós chegamos no conceito de vetor. O vetor é a classe de equipolência de segmentos. Todos os segmentos que são equipolentes entre si compõem uma classe de equipolência, tá? E o vetor é o conjunto desses segmentos equipolentes. É claro que ele pode ser representado por um dos segmentos do conjunto. E aí eu posso chamá-lo de vetor. Nesse caso aqui, o que seria o vetor V? O vetor V são todos os segmentos XY qualquer, contanto que XY seja equivalente a um determinado segmento AB. Então, eu posso dizer que AB é o vetor. Eu posso pegar AB como sendo o representante daquela classe de equipolência. O representante de todos os segmentos orientados equipolentes a AB. Tá aí, nessa imagem você pode perceber que você tem 1, 2, 3, 4, 5 segmentos orientados, tá? Todos eles são equipolentes entre si, têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento, ok? Então eu vou escolher um deles para ser o representante da classe e aí sim vou chamá-lo de vetor. Nessa disciplina, nós vamos trabalhar com aquele segmento que tem a sua origem na origem do plano cartesiano, no ponto 0, 0.
Então, para esse caso específico, este segmento aqui vai ser o representante da classe. Então, esse aqui que nós vamos chamar de vetor. Claro que qualquer um deles pode ser representante da classe, mas nós vamos trabalhar na disciplina com aquele que tem a origem dele na origem do plano cartesiano ou do espaço, quando nós formos estudar vetores do espaço. E como vai se dar a expressão cartesiana de um vetor? Um segmento orientado, ele é sempre representado pelo seu ponto de origem e o seu ponto de extremidade. Porém, nós vamos trabalhar com aquele segmento, com aquele representante que tem a sua origem lá na origem do plano cartesiano. Isso quer dizer que todos os vetores com que a gente vai trabalhar daqui em diante têm a origem no ponto 00. Então, para a gente representar o vetor, nós só precisamos do ponto de extremidade, já que o ponto de origem é conhecido. Então, esse vetor V aqui, ele tem a origem no ponto 00 e a extremidade no ponto A para x e B para y. Isso quer dizer que V é o vetor AB. Representamos, então, o vetor como da mesma forma que nós representamos pontos, tá? Só que nesse caso a gente está falando de um vetor. Isso quer dizer que é um segmento. Só que a origem desse segmento vai ser sempre o ponto 00. Os vetores, eles podem ser iguais, se forem equipolentes, obviamente. O vetor pode ser nulo, tá? Quando é que um vetor é nulo? O vetor é nulo quando o comprimento dele é 0. Isso quer dizer que a extremidade desse segmento vai estar lá no ponto 00. Esse aqui é a representação de um vetor nulo, 0 com a setinha aqui em cima, certo? Bom, e vetores opostos, da mesma forma que a gente teve segmentos opostos, vetores opostos têm mesma direção, mesmo comprimento e sentidos opostos. Então, o vetor BA é oposto ao vetor AB. E a gente vai indicar o vetor oposto a AB como menos AB, ou o vetor V é oposto ao vetor menos V. Esse menos antes do vetor é para indicar que esse vetor é oposto a um outro determinado vetor. Temos também o vetor unitário. O vetor é unitário quando o comprimento dele é igual a 1. O comprimento, ou vocês podem também chamar de módulo, ou de vetor, ou de norma, ele vai ser representado por essas barrinhas aqui. Então, quando vocês virem a barrinha, o vetor V igual a 1, isso significa que o módulo, ou norma, ou comprimento do vetor V é igual a 1. Três vetores podem ser coplanares ou não. O que são vetores coplanares? Vetores coplanares são aqueles vetores que estão no mesmo plano, tá? Se as suas imagens geométricas paralelas pertencerem ao mesmo plano. Perceba que nessa imagem da esquerda, os vetores U, V e W estão contidos nesse plano alfa. Então, eu posso dizer que eles são coplanares. Já nessa imagem da direita, o vetor U e V são coplanares. Porém, o vetor W não é coplanar simultaneamente aos vetores U e V. Então, os três vetores, U, V e W, não são coplanares. Perceba que dois vetores sempre serão coplanares, mas três vetores nem sempre são coplanares. E o que é versor? Todo vetor possui, claro, um vetor não nulo possui um versor. Um versor é um vetor. Se eu estiver falando, por exemplo, de um vetor V, um versor de um vetor V é um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido de V, porém o comprimento é igual a 1. Um versor, para encontrar as coordenadas de um versor, basta eu pegar as coordenadas do vetor e dividir pelo comprimento dele. Vamos ver isso num exemplo. Por exemplo, o vetor V tem coordenadas 3 e 4. O módulo ou comprimento do vetor V pode ser calculado da seguinte forma. Módulo de V é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso é 25 e raiz quadrada de 25 é igual a 5. E como nós chegamos nisso aqui?
Na verdade, é bem simples. Se nós temos aqui o vetor V de coordenadas 3 e 4, perceba que isso aqui forma um triângulo retângulo. Isso quer dizer que atende ao Teorema de Pitágoras, tá? Isso aqui é um triângulo retângulo, pois aqui temos um ângulo de 90 graus. Isso quer dizer que o vetor V aqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Esse comprimento 3 aqui é um dos catetos e esse comprimento 4 é o outro cateto. Aplicando o Teorema de Pitágoras, esse comprimento ao quadrado é igual ao quadrado desse comprimento mais o quadrado desse comprimento. Então, nós chegamos que o módulo de V é igual a 5. Então, o versor de V é encontrado dividindo as coordenadas de V pelo módulo de V. As coordenadas de V é 3 e 4. O módulo de V é 5. Então, eu divido a coordenada x por 5, 3/5, e a coordenada y por 5, 4/5. Isso quer dizer que o versor de V, que nesse caso eu chamei de U, tem coordenadas 3/5 e 4/5. Está aqui o nosso versor. Então, o que vocês podem perceber? Aqui é um vetor V de comprimento 5. Aqui é um vetor U, que tem mesma direção de V, mesmo sentido de V, porém o módulo de U é igual a 1. Se vocês quiserem confirmar essa informação, basta você aplicar aqui o módulo de U, que você pode encontrar da mesma forma que você encontrou o módulo de V aqui pelo Teorema de Pitágoras. Bom, tudo que nós vimos até agora se estende para vetores no espaço. Eu não sei se vocês já estudaram o espaço euclidiano. Lá no plano cartesiano, a gente tem dois eixos, chamados de abscissa ordenada, eixo x e eixo y. No espaço euclidiano, nós vamos trabalhar com três eixos: eixo x, eixo y e eixo z. O espaço é construído para que nós podemos representar figuras tridimensionais, figuras em 3 dimensões. Por isso, nós precisamos de 3 retas, 3 eixos. Um para dar comprimento, outro para dar largura e outro para dar a altura. Então, esse aqui é o vetor U, que vai da origem, aqui ao ponto 0, 0, 0. E aqui é o ponto A, de coordenadas 1, 3 e 2. Então, o vetor U tem coordenadas 1, 3 e 2. 1 é o valor de A ou de U para x, 3 para y, ordenada, e 2 para o eixo z, que nós vamos chamar de cota. Então, nós temos abscissa, ordenada e cota, nessa ordem. Eu vou mostrar aqui para vocês no GeoGebra, para ficar mais visível, como é um vetor no espaço. Nós temos aqui aquele vetorzinho que a gente estava vendo lá, tá? Esse aqui é o vetor U, que vai do ponto 0, 0, 0 ao ponto A. Fazendo uma imagem aérea aqui, a gente pode perceber o seguinte, ó. Esse eixo vermelho aqui é o eixo x. Então, para x, nós chegamos lá em 1. De fato, esse ponto A tem coordenada 1 para x. O eixo verde aqui é o eixo y. Para y, nós aqui temos 3. Isso quer dizer que o ponto A tem ordenada 3. Fazendo uma imagem aqui, nós vemos que para z, a altura, no caso aqui, esse eixo azul é o eixo z, é a cota, ele está lá em 2, tá certo? O ponto A está lá na altura 2. Isso quer dizer que o ponto A tem coordenadas 1, 3 e 2. Como o vetor U sai da origem 0, 0, 0 e vai até o ponto A 1, 3, 2, o vetor U também tem coordenadas 1, 3 e 2. Ok? Bom, estamos encerrando aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.